Hoje eu vou responder várias dúvidas que o pessoal foi deixando nos vídeos aqui do canal, então fica até o final porque o seu comentário pode estar aqui. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Eu separei alguns comentários que eu recebi aqui no canal para responder nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos começar. Como sempre, o meu computador tá aqui do lado, então eu vou ter que virar um pouquinho para poder ler as perguntas que eu separei. Então vamos lá. No momento da coleta de padrões, o periciando levou todos os documentos originais solicitados pelo perito. Nesse caso, qual seria o procedimento? Fotografo, digitalizo e devolvo na hora? Ou levo os documentos comigo, faço a análise e mando para o periciando via Sedex. Na verdade, um pouco dos dois. Então, vão ter documentos que você vai poder levar com o perito, você vai poder reter esses documentos enquanto você estiver fazendo a perícia e devolver depois que a perícia finalizar. E tem outros documentos que não é tão recomendado você recolher. Como assim? Documentos de identificação da pessoa. Então, por exemplo, o RG dela, CNH, carteira de trabalho. Fica difícil você ficar com esses documentos pessoais da pessoa, até porque ela pode precisar utilizar esses documentos nesse período. Geralmente a perícia demora, né, pra ser feita. E não é tão legal você ficar com os documentos de outra pessoa. Então, a não ser que sejam documentos antigos que a pessoa já não usa mais. Então, por exemplo, já ocorreu comigo de periciando levar 4 carteiras de identidade. Ele tinha a atual e outras 3 anteriores. As 3 anteriores, beleza, eu trouxe pra analisar na via original. Esses documentos que não dá pra trazer, então, por exemplo, a carteira de identidade atual dessa pessoa, aí sim, você vai fazer imagens. Você vai dar aquela analisada, mas bem básica ali no momento da coleta mesmo. O principal vai ser você fazer imagens desses documentos. Então, o que eu recomendo? Fotografe, digitalize e tire fotos com a lupa. Então, faça foto e digitalização, porque vão sair com formas diferentes, principalmente se você estiver usando o celular. O aplicativo que digitaliza, geralmente ele bota um tipo de filtro ali, então pode ficar melhor para o documento completo, e a foto vai ter essa diferença, então faça os dois. O documento completo, frente e verso, tira a foto e digitalize, e também a assinatura. Então, o que eu faço? Digitalizo e tiro foto da frente e verso do documento como um todo, depois eu tiro fotos aproximadas da assinatura, em partes inclusive, porque dependendo, o meu celular, por exemplo, ele desfoca a parte de trás, o fundo, então eu tiro parte por parte da assinatura, geralmente são nomes por extenso, né? E também façam fotos com a lupa, gente, esse é um pulo do gato que vai fazer toda a diferença, escuta o que eu tô falando, quando você for fazer as suas análises, a imagem que você consegue com a lupa é muito melhor, ela te dá muita nitidez e muito mais detalhes, então você vai ter mais condições de observar detalhes nesses documentos e você também vai ter imagens boas para colocar do seu lado se precisar. Lembrando que tem muitos documentos que a gente pega para fazer a evolução do punho e tudo mais, mas eles não são adequados, né? Como por exemplo o RG, CNH, por causa do tipo de assinatura, né? Isso é básico. Mas eu sempre recomendo que você pegue até para verificar questão de ter sido usado como modelo para fazer uma imitação, por exemplo. Então não dá pra gente ignorar, mas a gente tem que analisar com cuidado. Para você fazer essas imagens com a lupa, você precisa ter uma lupa com suporte. Então vai aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo de equipamentos, aquela lupa conta-fios, uma pretinha que eu mostro, que ela tem um suporte, então você consegue colocar ela em cima da folha, posicionar a sua câmera ali do celular e tirar as fotos. Eu tiro as fotos também de cada parte da assinatura, porque não tem como você pegar a assinatura completa, então eu vou tirando ali, às vezes letra por letra, dependendo do tamanho da assinatura, mas que você consiga pegar imagens nítidas das assinaturas desse documento. Eu faço isso com todos os documentos que eu não posso levar, e os documentos que eu posso levar, então a pessoa levou, contratos, procuração, esse tipo de documento, eu levo, trago, né, os originais, fico com eles para analisar e ter as vias originais enquanto estou fazendo as análises e devolvo depois que acabar a perícia. Onde devolver? Você tem que devolver na vara, porque são documentos do processo, apesar de que a pessoa te entregou em mãos, ainda são documentos do processo, então você poderia ter pedido para ela colocar na vara, depositar na vara esses documentos e depois você ir lá pegar, mas ao invés de ter esse procedimento, ela já te entregou direto para você no dia da coleta. Então, são documentos do processo. Eu sempre devolvo na vara esses documentos, para que a pessoa vá lá e retire. E sempre na petição que eu faço depois da coleta, eu menciono quais documentos eu fiquei e quais eu não fiquei. Eu faço uma lista e no dia da coleta também, sempre tem uma folhinha extra na coleta, pode ser uma folha em branco, para você fazer observações e para você anotar lá quais documentos a pessoa está te entregando e faça ela assinar. E aí depois você peticiona isso nos autos, essa lista de documentos,
não precisa digitalizar essa autorização nem nada, mas você faz uma lista na sua petição, ó, fiquei com os documentos tal, tal, tal e tal, o resto eu devolvi, tenha isso registrado nos autos. E depois, quando você for devolver, eles vão fazer uma certidão lá de quais documentos você está devolvendo. Então, os que você puder levar, você leva, os que você não puder, você faz todas as imagens possíveis pra não faltar nada quando você for analisar e pra você ter boas imagens pra colocar no seu laudo e depois você devolve tudo na vara. Ah, Ju, mas eu fiz coleta remota, nunca fui na vara, me mandaram direto. Aí sim você vai ter que entrar em contato com o advogado, particularmente pra enviar pra ele ou enviar direto para o periciando, aí sim pode ser pelo correio, enfim, mas é um arranjo que você vai ter que combinar ali dentro do processo. Então lembre-se, quando você faz coisas remotas, você precisa ter uma logística de como você vai fazer isso. Então, quando você receber os documentos diretamente dessa pessoa, você já pode verificar com ela se ela tem o endereço, qual é o endereço do advogado, pegar o contato do advogado para você enviar para ele ou pedir para alguém entregar ou mandar pelo correio, enfim. Então fica um pouquinho mais complicado, mais trabalhoso, como eu sempre falo, o remoto é mais trabalhoso, mas você pode fazer sim, não tem nada que impeça, desde que você deixe bem claro ali qual é essa metodologia que você está seguindo, quais são os passos que você vai estar seguindo, com essa documentação, tenha tudo documentado, registrado, para que não haja perca de documentos nem nada desse tipo. E se você quiser fazer o mais fácil e mais adequado, é devolver na vara. Segunda pergunta: quando a pessoa quer desistir da nomeação, qual é o procedimento? Essa pergunta aqui foi feita acho que foi no último vídeo do cadastro nos tribunais. Então, assim, quando você se cadastra no tribunal, você está se colocando à disposição, você está se oferecendo, você está oferecendo seu trabalho para aquelas varas, para aquelas comarcas que você decidiu se cadastrar, tá? É um ato voluntário. Quando você recebe uma nomeação, você pode aceitar ou declinar. Das duas formas, você terá que se manifestar no processo com a petição. Nesse momento, quando você recebe a nomeação, você pode tanto aceitar quanto recusar, como através de uma petição nos autos. Isso, gente, é uma coisa básica que todo curso tem que ensinar. Isso é uma questão básica aí de trâmite jurídicos e peças principais que o perito utiliza, são coisas bem básicas mesmo. Você vai aprender lá no primeiro curso que você fizer, tá? É coisas básicas que você já aprende lá nas suas primeiras noções de perícia, de trâmites de perícia, trâmites jurídicos também. Então você vai fazer uma petição. A petição, ou a petição de aceite, ou a petição de declínio de recusa. Ah, agora eu já aceitei, lá no meio eu quero desistir. Sinceramente, você também vai ter que fazer uma petição, mas pega muito mal, porque você aceitou um encargo. Não é simplesmente, eu aceitei um trabalho aqui no particular e eu deixo meu cliente na mão, posso desistir, vai ser meio chato, mas tudo bem. Não, você aceitou um encargo, você está ali investido numa posição para auxiliar o juiz, é toda uma questão. Então não dá para você ficar simplesmente desistindo no meio. Então eu não recomendo que você desista no meio da nomeação, a não ser que aconteça algo extremamente sei lá, caótico, alguma situação muito complicada que você realmente não possa continuar com aquela nomeação. Aí você faz uma petição explicando tudo isso pro juiz de por que você não poderá dar continuidade àquele trabalho. Mas isso é último caso, senão você vai até o final. Se depois você quiser desistir da perícia, desistir do seu cadastro, enfim, você vai lá e retira, desabilita o seu cadastro, tá? Mas se não, faça a perícia, procure alguém, procure mentoria, pague alguém pra fazer, pra te ajudar se você não sabe, enfim, porque depois que você aceitou, fica bem complicado você desistir da nomeação. Então, se você não tem tanta certeza e tal, recuse no momento do aceite. Como fazer isso? Petição. Como desistir no meio? Petição. Você vai se comunicar através dos autos por petição. Mais uma pergunta, eu achei interessante porque essa pergunta foi bem repetida. Como você faz nas diligências para capturar as imagens do RG da pessoa, por exemplo? Você tira foto com o celular, você tem scanner. Então, como eu falei, você tem que fazer várias imagens. Como fazer essas imagens? Eu utilizo meu celular. Se você fizer esse procedimento que eu falei de tirar foto, digitalizar e fazer as imagens com a lupa, você terá boas imagens para trabalhar. Se você só fizer fotos aleatórias ali com o celular, vai ficar um pouco mais difícil, porque o celular não tem uma qualidade tão boa para digitalizar. Dá para você se virar? Sim. Tanto é que trabalho aqui com o celular, não tem problema. Para que vão servir essas imagens? Dos documentos que você não pode levar, para você ter coisas para analisar, então você precisa de boas imagens. E fora isso, você vai precisar fazer imagens para botar no seu laudo. Você consegue sim fazer boas imagens com o celular, mas se você puder ter um scanner que digitalize em alta resolução, 600 dpi, 1200 dpi, é melhor. Tá? A digitalização do celular, principalmente o documento como um todo, não chega nem aos pés. É péssima, na verdade. Por exemplo, o RG da pessoa. Eu consigo tirar fotos com a lupa e eu pego detalhes da assinatura tranquilamente, que dê pra eu analisar e ver com clareza aquela assinatura. Agora, por exemplo, eu só digitalizei o documento completo, ou quando é uma folha A4, é um contrato, eu digitalizei com o celular a folha completa. Cara, a assinatura não vai dar pra ver nada, vai ficar horrível, não vai dar nem pra você usar de imagem no laudo, porque vai ficar péssima, ainda mais se você
ampliar ela. Então, para usar o celular, você tem que ter esses cuidados de fazer imagens, mais imagens, fazer imagens com zoom, fazer imagem com equipamento. Quando eu tô com o documento original e vou fazer alguma imagem pro meu laudo, por exemplo, uma assinatura da coleta que eu quero colocar no laudo, eu digitalizo, tiro uma foto só daquela assinatura. Eu não digitalizo a folha inteira e daí recorto, porque com o celular não dá, fica ruim. Se você só tem o celular, dá sim pra você trabalhar, seguindo essas dicas que eu passei aqui. Porque lembre-se, o que você precisa de imagens é pra você conseguir ver de alguns documentos e pra você colocar no laudo. Você conseguindo boas imagens, preocupe-se com iluminação, com ângulo. Se você puder ter um suporte de celular pra você digitalizar, fica bom também, porque aí você não treme a mão. Pra você colocar no seu laudo, as imagens vão ficar melhores. Então dá pra você trabalha assim. Agora, se você puder comprar um scanner, eu tô olhando uns já faz um tempo, faz muita diferença sim. A digitalização do scanner é muito melhor. E tem scanners que digitalizam em uma qualidade muito boa, 1200 dpi, dá pra você ampliar ali. Você pode digitalizar a página do documento e depois você consegue ampliar a assinatura e não perde a qualidade, agiliza o teu trabalho, porque tu digitaliza uma vez e você consegue recortar as imagens para trabalhar no laudo, para visualizar no computador, os detalhes e tudo mais. Então, se você puder ter um scanner, tenha, recomendo muito, vale a pena. Mas, se você não pode ainda, não tem problema, você consegue sim trabalhar com o celular, mas o seu celular tem que ser uma câmera boa, também não pode ser um celular ruim, com a câmera ruim, que aí realmente você não vai conseguir ter boas imagens, mas você tem um celular com uma câmera boa, né, razoável. E seguindo essa questão de iluminação, de ângulo, tomando esse cuidado de fazer imagens separadas, olhando a qualidade que saiu a imagem e tudo mais, você vai conseguir se virar assim, não vai ter nenhum problema nas suas perícias. Ainda dentro dessa pergunta, a pessoa deixou mais uma. Quanto às marcações de espaçamento no laudo, você indica fazer manualmente? Sim. Todas as marcações que eu faço no meu laudo, de qualquer característica, eu faço no Word. É isso. É assim que eu faço, é assim que eu recomendo que vocês façam, porque você já faz tudo no mesmo documento. É isso. Quer saber um pouco de como eu faço? Já tem um vídeo aqui explicando uma marcação de uma construção. É um exemplo ali de um tipo de marcação que dá pra fazer, mas eu faço N marcações diferentes e todas no Word. E juntando essa pergunta com a próxima, a pessoa perguntou: você tem algum vídeo ensinando como utilizar o software para edição? E aí eu suponho que seja edição de laudo. A pessoa não especificou e eu não lembro qual foi o vídeo que eu tirei isso aqui, então eu tô supondo que seja para edição de laudo. Eu não tenho vídeo ensinando a editar laudo, porque as edições... Gente, edição de texto, então você saber editar parágrafo, saber editar linha, espaçamento de caracteres, saber colocar em 2 colunas, enfim. E a edição de marcações, sim, aí já tem esse vídeo que eu falei antes, ensinando, mas aquilo ali é só uma partezinha, né? Tem N coisas que você pode fazer, mas também faço tudo no Word. E tô pensando em projeto aqui pra trazer mais conteúdo pra vocês aqui no canal, porque nesse vídeo, inclusive, que eu falo das marcações, eu tava com um projeto pra fazer, tipo, um curso, assim, mas eu... não sei se eu vou fazer um curso, eu tô pensando em fazer esse projeto aqui, trazer esse projeto aqui pro YouTube, junto com outros conteúdos que sejam mais aprofundados, que tragam coisas mais práticas que eu consiga mostrar. Mas eu ainda tô me programando, porque vai ser o dobro de conteúdo daqui do canal. Então eu gravo uma vez por semana, eu vou gravar o projeto pra gravar 2 vezes e ter mais lives, enfim. Então ainda tô organizando como vai ser, mas... no futuro poderemos ensinar sim como fazer marcações e como editar seu laudo no Word. Próxima pergunta. Quando se faz uma coleta de padrões para outro perito, tem que constar o nome desse perito para a observância do juízo? Sim, inclusive eu mostro isso no último vlog, acho que foi o último, do Daily Series, em que eu fiz uma diligência em outra cidade, justamente porque eu fui contratada por outra perita para fazer uma coleta de padrões. E um dos procedimentos que foi necessário nesse caso foi que ela juntar nos autos, explicando ao juízo e às partes que eu estaria fazendo a coleta, ela colocou meu currículo e tudo mais, informando o juiz dessa questão de que ela estaria mandando outra pessoa para fazer a coleta, e também me deu uma procuração assinada por ela, dando os poderes para fazer a coleta, para retirar a documentação e tudo mais. E tudo isso foi juntado nos autos. Próxima pergunta. Por que ela cortou o rosto dele? Faz parte do peeling isso? Essa pergunta saiu do vídeo em que eu e a minha irmã fizemos sobre o caso do peeling de fenol, que eu vou deixar aqui nos cards também. E lá a gente falou um pouco sobre esse caso, contamos ali tudo que estava acontecendo nesse caso, e falamos sobre questão de preparação, e claro que eu não podia deixar de fazer esse link com a grafotécnica, né, porque a mulher lá só tinha um curso, não era formada, né, enfim, deu no que deu. E aqui é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, uma das coisas que aconteceu
aconteceu é que a moça que foi fazer o peeling nesse paciente que faleceu, ela cortou o rosto dele antes de aplicar a substância. Se você quer saber mais detalhes, assista o vídeo completo. Nesse caso, por que ela cortou o rosto dele? Ninguém sabe, porque é um procedimento completamente errado. Não faz parte do peeling e não faz parte de nenhum procedimento fazer aquilo. Você pode até voltar um pouquinho lá no trecho do vídeo em que a Carolina explica que ela mutilou o rosto dele, né, que isso não é normal. Porque o que acontece? Na estética, o que é a estética, né? Procedimentos estéticos, você vai causar uma agressão na pele de forma proposital, mas controlada, para aí sim vir uma pele nova, renovar e tudo mais. Essa é a base, né, assim, falando de uma forma bem leiga, a questão estética, de procedimentos estéticos, peeling e microagulhamentos e etc. Essa agressão, como eu enfatizei, tem que ser controlada. Então você jamais vai mutilar, vai cortar, abrir um corte no rosto de uma pessoa em um procedimento estético. Jamais. Em nenhum procedimento se faz isso. Então ali, por que ela cortou? Como a Carolina explicou no vídeo, aquele instrumento que ela utiliza é uma técnica utilizada por designers de sobrancelha que fazem ali aquela micropigmentação. Elas usam aquele instrumento para fazer pequenos cortes. São cortes extremamente superficiais para penetrar melhor Ai, gente, como é que fala? O anestésico antes de fazer o procedimento. O que aconteceu? A gente acha que ela extrapolou essa teoria. Então ela pegou esse conhecimento de as designers fazem isso, então eu vou fazer também, vai dar certo aqui no peeling. Então ela pegou esse instrumento e cortou todo o rosto dele, talvez, para que justamente penetrasse melhor, e foi aí que talvez também, porque ainda não sabemos, que ainda não tem um laudo médico, né, foi onde deu problema, porque assim como as designers fazem isso para que o produto penetre mais na pele, ali possivelmente aconteceu a mesma coisa. Então, como ela cortou muito o rosto dele e depois passou o peeling, que já é tóxico, penetrou ainda mais e provavelmente de uma forma descontrolada. E aí causou o falecimento. Então, reforçamos que aquele vídeo também serviu pra gente trazer esse alerta, utilizar aqui o espaço do canal pra trazer esse alerta, porque qualquer pessoa pode fazer procedimento estético, inclusive vocês peritos. Então, não é normal isso. Nenhum procedimento se corta o rosto da pessoa, não faz parte do peeling e não faz parte dos procedimentos comuns da estética. Próxima pergunta. Trabalho em casa e vou ter que passar o meu endereço para os advogados enviarem os originais. Como faço para não expor o meu endereço? Bom, primeiro de tudo, o ideal seria que você, mesmo que você trabalhe em casa, você saísse quando for necessário para buscar documentos e fazer diligências. Esse seria o ideal. Mas se você tá falando aqui que você vai ter que passar o seu endereço, se você quer receber na sua casa, não vai ter como você não expor o seu endereço. Você vai ter que colocar ele nos autos e ir lá qualquer pessoa pode visualizar, qualquer pessoa que tiver acesso àquele processo vai conseguir ver o seu endereço. Opções que você pode fazer para não mandar direto para sua casa e aí proteger o seu endereço. Coworking, tá? Você pode contratar o coworking na sua cidade, eles costumam ter o serviço de endereço comercial, então você contrata o endereço deles e você pode utilizar o endereço deles para receber correspondência. Então, ao invés de você colocar o seu endereço, você coloca esse endereço que você contratou, que é o espaço físico do coworking, e eles vão receber a documentação para você, e aí você vai no coworking pegar a sua documentação. Essa seria uma opção para você não receber direto em casa e não precisar passar o seu endereço. E uma outra opção que eu não testei ainda, mas eu vi num grupo, indiquei para uma pessoa e ela foi atrás e viu e falou que deu certo, é caixa postal no correio. Então você vai no correio da sua cidade para se informar como é que funciona, quais são os preços e tudo mais, mas pelo que ela me passou não é muito caro. Você consegue contratar ali então uma caixa postal para receber correspondência e você pode passar o endereço ali dessa caixa postal para receber os documentos e aí você evitaria de compartilhar o seu endereço. Última pergunta desse vídeo. Podemos fazer a coleta contratando um perito que more próximo ao periciando? Nesse caso, esse custo extra pode ser repassado para o periciando ou para o advogado? Você pode contratar sim, não tem nenhum problema. Como até eu mostrei nesse vídeo aí nesse vlog aí do Daily Series, em que eu fui contratada justamente por isso. Agora, posso repassar ao periciando ou ao advogado? Não. Se você vai contratar alguém, você tem que incluir isso na tua proposta de honorários lá no começo. Então, quando você vai aceitar um trabalho, pensa aqui comigo, você já tem que saber qual vai ser os seus custos. Isso inclui se você não vai poder ir naquele lugar, se você não pode atender aquele local, você já vai procurar um parceiro, você já vai ver quanto ele vai cobrar e tudo mais. E você inclui isso nos seus honorários, tá? No total. Não precisa você especificar que você vai cobrar 2.000 e aí você vai cobrar mais 500 Não. Você coloca lá, 2.500, pronto, já tá coberto as suas despesas e pronto, é assim que você faz. Se você deixou pra depois, vamos supor, eu não previ que isso ia acontecer, enfim, não vai ter como você cobrar do periciando e nem do advogado, porque, primeiro, você terá que ver quem vai estar pagando a perícia. Talvez nem seja o periciando e muito menos o advogado. Talvez seja a parte ré que esteja pagando. Então não tem como
você transferir esse ônus da perícia, e ainda mais só numa despesa, não tem como fazer isso. Você já apresentou seus honorários. Sem contar que uma outra coisa que poderia facilmente ser argumentada, vamos supor, pelo advogado ou pela pessoa que está passando pela perícia, você aceitou o encargo. Você deu seus honorários, agora você sabia que você teria que fazer uma coleta, você sabia que a vara era daqui e você mora em outro local. Você sabia de tudo isso quando você aceitou. Então agora não tem como você querer cobrar outra situação. E eles podem até pedir a tua substituição por um perito que seja da mesma região. Então eu não aconselho que você deixe para cobrar depois, por exemplo, ou tente cobrar do periciando, tente cobrar do advogado. Não, você precisa calcular todos os seus custos e inclusive isso, quando você aceita a perícia, você já sabe onde é a perícia. Você já sabe qual é a vara em que aquilo vai acontecer. Então você já tem condições de ver se você pode atender aquilo ou não. Então nesse momento do aceite, faça os arranjos necessários. Isso faz parte da logística se você resolveu trabalhar num local distante. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, o remoto ele é mais trabalhoso justamente por essas questões. Então você já tem que estar preparado. Você tem que ter uma logística, um procedimento ali. E inclua essa despesa que você vai ter com esse parceiro que você já conhece, já sabe quem é. Inclua essa despesa nos seus honorários quando você for dar o aceite. Porque ele ficar repassando assim depois esse custo extra realmente fica bem complicado por essa questão que eu falei, né? Você já apresentou seus honorários, você já sabia, às vezes nem vai ser o periciano que vai estar pagando a perícia, vai ser o réu, o advogado definitivamente não vai pagar nada da perícia, ele não tem nada a ver com os custos da perícia. Então inclua isso nos custos do seu trabalho, que vai ser a melhor opção. Bom, era isso, gente. Para hoje, foram essas perguntas que eu selecionei ali dos comentários. Se a sua pergunta estava aqui e a resposta foi satisfatória, deixa aqui nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida. Se eu respondi a sua pergunta, deixe seu like também. E, claro, se você quer ter outras perguntas respondidas, talvez em um próximo vídeo, se inscreva no canal, acompanhe os próximos conteúdos e engaje no canal. Deixe seu comentário, tanto participando quanto de dúvidas, que pode ser que ele apareça aqui no próximo vídeo. E se você quer acompanhar mais da minha rotina, do trabalho de perícia e aprender todos os dias, me siga lá no Instagram, @peritajuliana, porque lá tem conteúdos diários. É isso então, eu te vejo no próximo vídeo.